inclusive porque isso vai acontecer com uma unidade curricular que eu ministro, tem professor que optou pelo grau de dificuldade da unidade em não oferecer nem a teórica nem a parte prática, porque as duas partes têm que andar casadas. Então, aí, essa escolha de oferecer ou não é do colegiado de cada engenharia, que provavelmente eles vão tratar nas outras lives. Ah, beleza, bacana. Essa era uma das próximas perguntas que eu ia fazer. Se uma disciplina que é metade prática e metade teórica, como que elas vão seguir? Então, a próxima pergunta é se eu conseguir eliminar todas as matérias que eu estou matriculado, quando as aulas voltarem, eu poderei fazer outras matérias ou só no próximo semestre que eu posso me matricular em novas matérias? Primeiro que eu desejo a todos que este seja o cenário de todos. Eu desejo do fundo do meu coração, tá? E sim, quando você voltar em 2020/1, você já vai ter eliminado, tais disciplinas, né? Daí você matricula, bola para frente, né? Continue seu curso aí normalmente. Laus, mas é como se eu vou voltar em 2020/1, né? E eu vou voltar às aulas eliminando. Sim, você vai fazer uma transposição no tempo aí, vai conseguir até mesmo adiantar o curso. Então, nesse caso, pessoas que estão no primeiro período, se eles conseguirem matar as disciplinas do primeiro período nesse semestre, eles conseguem se formar em 5 períodos ao invés de 6. Bichão que vai estar no segundo período. Bicho vai estar no segundo. Uhum. Beleza. Assim, para quem conseguir organizar muito bem a sua rotina, é uma chance de ganhar um fôlego bom aí para o curso, porque você vai conseguir eliminar várias coisas, vai conseguir ganhar um tempo legal. É muito bonito ouvir, nossa, então eu posso adiantar o curso? Eu sei que isso soa bonito para os seus olhos, mas para o ouvido de qualquer pessoa. Mas lembre-se, o preço para pagar para isso é muito tempo de estudo, é uma adaptação, eu ia falar um palavrão, é uma adaptação muito difícil para uma nova forma de estudar. Veja, você calouro, até pouco tempo atrás você estava lá no segundo grau e toda a sua vida você teve aula presencial. Você nem teve aula presencial na Universidade de Direito e já está entrando num modelo completamente esdrúxulo, inclusive para veterano. Então, alguns nem tiveram aula direito mesmo, né? Porque entraram um pouquinho antes da pandemia. Entrou no dia 17 e no dia 18 suspenderam as aulas. Verdade. Não nem para poder curtir uma prova. Vamos lá, então, passar para o próximo bloco, que diz sobre reprovações, CDA e histórico. Nossa primeira questão está voltada para como as aprovações e as reprovações e as notas desse estudo remoto irão influenciar no meu CDA. Vamos lá. Trancou, não interfere. Passou, aumenta. Reprovou, diminui. Ficar claro que o único, vamos dizer assim, bônus que vocês tiveram é que não contabiliza o tempo de integralização, mas as demais responsabilidades fazem parte do pacote. Então, reprovou, vai ter efeito lá no seu CDA. Por isso também que pensar muito bem o que vocês vão fazer, conversar com o tutor, conversar com a coordenação, é importante para resolver como é que as coisas vão funcionar. Carol, só dando um gancho, conversar com a coordenação é assim, eu estou desde 8 da manhã atendendo dúvidas de professores em como preencher o roteiro, se eu acho pertinente a forma que ele está propondo de avaliação. Então, eu estou literalmente, e ainda estou respondendo um monte de mensagens. Então, se mandar mensagens para mim, possivelmente eu vou demorar e muito para responder. Então, por favor, entendam, tá? Que o coordenador anda bastante ocupado, em especial neste momento. Mas, sim, dentro do possível, responderemos. Tenta falar com o tutor, tá? Fora. E eu dispor justamente isso. Vamos lá, então. A gente passa, então, para a próxima questão, que é voltada para o seguinte. Se eu estou lá fazendo uma no período remoto, né?
e venham a reprovar neste período. Quando voltarem às aulas presenciais, né, correspondente a 2020/1, de novo essa matéria, tendo uma segunda chance, ou não, eu já fui reprovada ali atrás, agora se vira aí, só no próximo semestre. Como é que vai ser esse sistema? Se você optar por fazer essa disciplina no ensino remoto e reprovar, automaticamente você está matriculado nessa disciplina aérea e você é desmatriculado dessa outra disciplina, né? Perdão, dessa outra turma presencial. Daí, quando voltar, você vai ter que retomar a partir da matrícula. Perfeito. Questão, então, será optativo. Quem optar por não fazer perderá o semestre no prazo normal. E como será isso quando eu voltar, quando eu presenciar? Sem nenhum efeito sobre o CDA, nem o tempo de integralização. Ele volta, quem resolver não participar desse semestre suplementar, ele retorna da onde ele parou, né, no presencial, ele volta do jeito que estava. É claro que esse retorna de onde parou, dependendo de quando isso acontecer, a gente não vai deixar que retorne de onde parou, né? Então, começa desde o início de novo, que, poxa, o cara já está mais de 8 meses sem estudar, então começa de novo que não faz sentido, a gente perdeu qualquer valor pedagógico aí, então Sim. É claro que a orientação vai ser nesse sentido. Perfeito. Surgiu agora aqui uma questão que enviaram para a gente, da Lavínia. Diz o seguinte: se eu trancar a matéria durante o ERE, eu continuarei com a vaga garantida na matéria quando as aulas presenciais elas forem retomadas? Próxima pergunta, alguém? Bacana, então. Acho que sobre esse tema a gente já então encerra. Vamos então passar para prazos, dilatações e tempo de formação. A primeira pergunta é a seguinte: esse tempo que nós estamos perdendo fará parte da dilatação? Não. Nenhum efeito negativo em relação ao tempo da dilatação de curso. Então, tudo que estiver rolando durante o regime ensino remoto emergencial não está sendo contabilizado no tempo de integralização do aluno. Então, se você já está no 9º período, preste a pedir dilatação, aproveite esse período para sanar, né, as suas pendências, tá bom? E vamos diminuir aí o tempo de dilatação de curso. O tempo de dilatação, ele só vai voltar a contar, vamos dizer assim, a hora que o 2020/1 for oficialmente retomado. Enquanto ele estiver suspenso, o relógio da dilatação, ele está parado. E aproveitando este gancho, a gente não faz ideia de quando ele vai ser retomado ainda. E até aproveita esse gancho para falar outra coisa também. Por hora a gente está falando, não, vai suspender, se você não voltar, a sua matrícula está mantida, que não sei o quê. Decisões são tomadas e são retomadas. Então, existe o risco de demorar demais para voltar, né? E 2020/1 for acontecer lá em 2022. Daí eles vão, uma decisão até um pouco óbvia, a gente vai cancelar o calendário de 2020/1/2, até para entrar em fase já com a situação do curso. Então, tome muito cuidado. A curto prazo, a gente consegue responder muita coisa. A longo prazo, talvez a gente nem seja mais coordenador. E quando entrar o novo coordenador, novas decisões. Sim, assim, tudo que a gente está falando hoje
A gente está se baseando nas resoluções e orientações que o Laus passou lá no início, que são os documentos que estão vigentes. Para vocês terem uma ideia, estão sendo feitas reuniões da Prograde quase que semanalmente, né, Laus? Semanalmente não, porque no WhatsApp é o tempo todo. No WhatsApp nós não temos sossego nem aos fins de semana, nem nada. Mas as discussões estão ocorrendo direto. E a gente tem um comitê da instituição que trata especificamente de combate ao Covid. E que aí é um comitê grande que vem monitorando exatamente as ações mais globais, vamos dizer assim, que vão impactar diretamente no retorno do 2020/1 ou na decisão, eventualmente, de cancelar, do que quer que seja feito. Então, o que a gente responde hoje é com base no que está documentado. Daí é importante vocês fazerem a lição de casa de vocês e também acompanharem esses documentos e acompanharem tudo que está acontecendo, os e-mails que a gente vem mandando, essas lives, para saber efetivamente o que vem sendo decidido. Só interromper um pouquinho, a pergunta da Lavínia, que foi feita e respondida, deu uma cortada na live, o pessoal não ouviu nem a pergunta nem a resposta. Então eu vou refazer só para a gente retocar na pergunta. Se trancar a matéria durante o ERE, continuarei com a vaga garantida na matéria quando as aulas presenciais forem retomadas? Não. Ok. Júlia, pode continuar. Então, retomando, então, o que nós estávamos falando sobre prazos, dilatação e tempo de formação, ok? Qualquer pergunta semelhante a essa, vocês podem mandar para a gente também. A próxima pergunta, ela mais ou menos está interligada a isso que vocês falaram, como disse que já foi mais ou menos respondida. Meu prazo para formar no BCT termina em julho de 2020. Terminaria, né? Em julho de 2020/1. Gostaria de saber se essa data será prorrogada. Então, sim, será. Segunda, sim, será. A terceira pergunta. Júlio. Já está. Oi. Rapidão, Ô, Laus, respondendo essa pergunta aí que será prorrogada, precisa fazer alguma coisa ou já é automaticamente prorrogada? Ela não está nem sendo contabilizada, Braulio. Então, tá. É como se o tempo tivesse parado. Quando as atividades presenciais voltarem, é de praxe da coordenação, a gente vai lá no CRCA com aquela cara muito triste, assim, em um ambiente bastante fúnebre, respira fundo e fala: Paula, Beatriz, por favor, a lista. Daí elas entregam a lista dos alunos que a gente tem que entrar em contato para passar as instruções de como proceder para, né, a questão do trancamento, quais são os documentos, o que a gente vai querer avaliar, né, o que ele vai ter que providenciar. Então, isso daí é meio de praxe desta coordenação, eu não sei de outras, mas a nossa coordenação tem trabalhado em bastante fase, né, com o CRCA, se a Paula e a Beatriz e as meninas estiverem escutando, um grande abraço, muito obrigado pela parceria. Obrigado. Bacana. Aqui na pergunta, aviso, né, que está vendo aqui hoje a gente, que está matriculado no BCT, mas já uma matéria das engenharias, né, seja ela qual for, é muito importante os responsáveis pela engenharia que vocês estão fazendo. Para isso, então, os centros acadêmicos, né, estão organizando lives também. Semana, não certo, foi no dia 25, até o professor Laus, ele participou, o CAMA disponibilizou uma série de perguntas, 9 horas, se não me engano, a Química vai fazer a sua live, e também eu tô curiosa para saber se a Minas vai ter algum pronunciamento essa semana ou semana que vem. Mas, de qualquer forma, todos os centros acadêmicos estão abertos para poder responder as questões de vocês, que estão voltadas para matérias que têm
de BCT em engenharia, especificamente voltado para engenharia. Procurem aí, a do Cama que tá salvo na página deles, a do CAEC é já, e vamos lá, que senão não dá tempo de vocês assistirem a do CAEC ainda. A do CAEC é hoje às 19 horas, então fiquem ligados aí, pessoal, para vocês poderem acompanhar. Laus e Carol, eu gostaria de saber como ficarão os prazos dos TCCs, porque, como a gente sabe, muitas pessoas dependem dos laboratórios para alguns TCCs serem realizados. Por hora, também estão sendo dilatados, está sendo passado para frente o prazo para fazer o TCC. Há um conjunto de restrições bastante enjoadas para acessar os laboratórios neste momento, tá bom? São inúmeras autorizações. Aí você tem que entrar com termo de consentimento, o seu orientador tem que ter um termo de consentimento, o técnico que vai abrir tem que ter o termo de consentimento. Então, ele é propositalmente, Paulo, bastante difícil de conseguir, tá bom? A ideia é evitar aglomerações. Só complementando o Laus, lembrá-los que o TCC não é uma unidade curricular, ele é um componente curricular. Então, ele não é atrelado a prazo semestral. Então, se porventura você não defender nesse semestre, quando for a sua defesa, vai ser lançada a carga horária relativa ao TCC ali. Então, num semestre normal de aula presencial, a comissão de TCC estava lançando calendários com sugestões de datas de defesa, para que eles tivessem tempo hábil para lançar a carga horária, ter organização e tudo mais. Nesse período, assim como todas as outras atividades, isso também sofreu modificações. Da nossa parte, enquanto coordenação, a gente pede que vocês acessem os laboratórios somente se estritamente necessário nesse período. Então, assim, realmente a gente tem que evitar nesse momento, principalmente porque quem está acompanhando aqui em Poços, a gente está com muitos casos da doença nessas últimas semanas, a gente tem que evitar essas aglomerações. Os laboratórios estão, sim, se preparando para poderem efetuar essas atividades, mas podendo postergar, é mais prudente. Muito obrigado. Eu tenho duas perguntas agora sobre retorno de aulas presenciais. Como a gente sabe, hoje em dia não se pode retornar presencialmente aos laboratórios e às salas de aulas, então fica difícil esse retorno das aulas presenciais. A pergunta em si, a primeira pergunta, é se nesse semestre que já acabou, né, 2020/1, e no próximo semestre 2020/2, tem a possibilidade do retorno das aulas. Eu já sei até o que você vai falar, Laus. A nossa bola de cristal está com um pouco de interferência, PV. Eu imagino que seja difícil, mas a gente não tem uma visão no horizonte sobre isso, né? O que a gente tem? Vamos dizer assim, de concreto. De concreto, a gente tem um documento do MEC que autoriza até 31 de dezembro a serem realizadas as atividades de ensino de forma remota. Ponto. É o documento que a gente tem. Agora eu vou falar o meu sentimento pessoal. Carolina, pessoa que está em casa administrando o locaus. Eu, particularmente, acredito que este ano seja difícil uma volta presencial. Pode ser que, se tiver tudo sob controle, no segundo semestre, seja pensado alguma forma de retornar
de forma escalonada, que foi uma das ideias que já foram dadas, de forma a atender quem está mais próximo de formar, mas a gente não tem nenhum horizonte a respeito disso por enquanto. Eu já tenho uma visão bastante otimista que vamos voltar em breve, assim como eu sou otimista que vou ganhar na Mega Sena. O importante é que o senhor é otimista. Tá ótimo. Muito otimista. E se Pode falar. Nasci japonês, alguma coisa eu tinha que ganhar, cara. Se a pandemia acabar durante um desses semestres que a gente está fazendo de forma remota, o que acontece? Vão se manter as aulas à distância ou retornam às aulas presenciais? Antes ter uma cervejada, né? E depois, com certeza, a gente retorna com tudo presencial. Mas aí, aí vamos ter um tempo para refazer os cronogramas, ou vai começar da maneira que está? Conhecendo a Unifal, a gente deve finalizar o que propôs, né? Aquele calendário, pelo menos. Mas o que é mais óbvio, por sinal, eu nem acho errado. Na verdade, eu acho que essa resposta ela vai depender muito de quando vai acontecer. Uhum. Então, assim, quando acontecer, provavelmente a instituição deva tentar trabalhar com o que já está rolando. Mas se esse prazo for muito lá para frente, pode ser que se tome outros rumos aí, né? Então, assim, é mais uma pergunta que, infelizmente, a gente depende dos acontecimentos aí que estão aí para frente. Eu só acho legal vocês pensarem, é uma coisa que a gente também, enquanto professor, está refletindo. Algumas dessas ferramentas que chegaram para a gente agora, mesmo que a pandemia termine, provavelmente elas devam começar a fazer parte do nosso dia a dia. Então, com certeza, uma boa parte do que a gente está aprendendo aí no sofrimento até, né, aprendendo meio na correria, de última hora, elas vão poder ser utilizadas. Então, eu enxergo, agora é a minha vez de ser otimista, tá? Não é só do Laos. Você é japonesa? Não. Mas eu acho que a gente vai tirar também coisas muito boas desse período que podem ajudar a gente a resolver alguns gargalos que a gente tem quando a gente está no semestre presencial, vamos dizer assim. Por exemplo, né, tenho aqui um retorno de alguns alunos que trabalham e que estão achando muito legal as aulas assíncronas, né? Então, o cara chega ali todo estourado do trabalho e tem que ir lá assistir aula, ir lá no campus, e eles estão recebendo muito bem as atividades assíncronas. Laus, você está falando que não vai ter mais noturno e vai virar o noturno vai ser substituído por EAD? Não estou falando nada disso, mas me parece ser uma ferramenta muito adequada, muito pertinente. A gente está colhendo bons frutos também. Uma pergunta bem rápida referente às aulas de lab. Como a gente sabe, provavelmente não vão ter aulas de lab tão já. Se nós não conseguirmos uma alternativa para as aulas de laboratório, a Unifal pretende abrir mais vagas para as engenharias, porque a gente sabe que vai superlotar as salas de laboratório e, consequentemente, vai superlotar a passagem dos alunos para as engenharias. Então, a Unifal pretende abrir mais vaga para as engenharias ou vai continuar da mesma maneira? Isso daí, PV, funciona da seguinte forma. A gente apresenta uma demanda. A gente apresenta uma demanda à direção, né, e aos professores, portanto, aos professores, e a gente vai montando estratégias em torno disso. Então, fala, olha, temos uma demanda reprimida. No passado nós tivemos, principalmente na transição de projetos pedagógicos, criou-se uma demanda reprimida em fundamentos de biologia, salvo engano. Criou-se um grande volume de turmas para evitar represamento dos alunos.
tempo e tempo, a gente olha que está represando alunos em funções de uma variável. Abrimos a turma especial, abrimos a turma nitro, que infelizmente com a pandemia a gente não conseguiu fechar um trabalho, mas são estratégias. Então a gente recebe a demanda e sobre a demanda propõe estratégias dentro da quantidade de professores que nós temos. E respondendo especificamente a sua pergunta, abrir mais turmas práticas, me parece ser até um caminho muito natural das coisas, né? Então, agora a gente vai abrir várias turmas teóricas, então a tendência é deslanchar turmas teóricas mesmo, para quando a gente voltar com as turmas com aulas presenciais, a gente vai abrir somente as turmas ordinárias, né? As turmas ordinárias teóricas, não vamos abrir nenhuma turma, a grande possibilidade é a gente não abrir nenhuma turma extra teórica, para a gente poder abrir um monte de turma extra prática, porque vai ter naturalmente um represamento aí. E esse represamento vai se agravar porque tudo está caminhando para a gente voltar gradativamente, respeitando distâncias, como vocês podem observar em algumas escolas particulares. Então, aquele ambiente onde você está ali juntinho, 30 alunos numa sala de laboratório fazendo experimento com o professor Laus, tomando choque lá, dificilmente vai acontecer dessa forma, porque você não toma choque na aula do professor Laus. E outro é que a gente vai ter que trabalhar com 10, num cenário muito hardcore, 15 alunos no laboratório, para respeitar um distanciamento mínimo de um aluno para outro. Então, e aí, só aproveitando, Laus, esse mapeamento por laboratório já está sendo feito, de quantas pessoas vão poder frequentar um laboratório ao mesmo tempo. A minha pergunta, no caso, eu não quis interromper porque também estava boa a explicação, mas a minha pergunta, no caso, era para as vagas das engenharias, para a passagem dos alunos do PCT para as engenharias. Não se foi discutido nada em torno disso. As vagas na engenharia são dadas, existe um limite, né, de alunos que as turmas de engenharia conseguem comportar, Paulo. Então, nós não temos, a princípio, uma discussão neste momento. Concentramos em tentar voltar com alguma atividade, né? E não pensamos, ou nem foi colocado em pauta esse tipo de discussão. Okay. Beleza, obrigado. Pessoal, só interromper um pouquinho aqui rapidinho. A coordenação, ela tá com um tempinho um pouquinho curto, e a gente tá recebendo muitas perguntas, tipo, muitas mesmo, que não dá tempo nem da gente organizar aqui. Então a gente vai fazer só mais algumas que a gente considerou que estão sendo prioritárias agora. Depois a gente vai ficar, nós do Centro Acadêmico aqui, a gente vai continuar na live para poder repassar as perguntas que estão sendo mandadas para a gente. Se necessário, a gente vai fazer uma outra live outro dia com a coordenação novamente, tá? Fiquem tranquilos que vocês não vão ficar com dúvida, só a gente não vai conseguir responder tudo hoje, ok? Além disso, né, Paulo, é possível também a gente criar uma sessão no blog do Senac com perguntas e respostas. Então, a gente recebe as perguntas, a gente responde para vocês e vocês postam. Então, seja por este modelo e seja por outra live, contem com a coordenação. Tranquilo. A gente vai fazer só mais algumas aqui que é prioridade mesmo, daí a gente vai liberar a coordenação e o Centro Acadêmico continua aqui para poder rever algumas coisas. Agora eu vou passar para o Braulio para poder continuar. Então vamos lá. Klaus, a minha área para vocês dois, eu não sei, não é muito da área de vocês, não sei se vocês vão ter a resposta correta para isso. A minha área é sobre auxílio. Como será para os alunos que têm auxílio, que não têm o auxílio necessário para fazer as matérias à distância? No caso, tipo assim, não tem notebook, não tem acesso à internet. O que a Unifal vai poder fazer nesses casos especiais? Muito bem. O Wellington, né, que é o pró-reitor da praça, é um amigo pessoal, então eu conversei com ele pessoalmente sobre essa temática. E durante o regime especial de estudos, a praça conseguiu atender todas as demandas para eles encaminhados, né?
E o que vai ser feito agora para o ensino remoto emergencial, eles vão abrir uma chamada para pedidos, né, de empréstimo de material e também para auxílio internet. Salvo engano, Carol, acho que eram R$70, né? É um auxílio Isso. de R$70. São valores mensais de R$70. Porque uma ideia era eles fechar com uma empresa de internet. Só que como temos alunos de várias cidades, e essa empresa não atende necessariamente todas as cidades, ficou mais fácil para a praça dar esse auxílio para esses alunos, né? Aí o aluno vai lá e contrata. É claro que tem um conjunto de prestações de conta que você vai ter que fazer. Então, a parte de empréstimo de computador e pacote internet, a praça vai fazer uma chamada. Eu só me esqueci de perguntar para o Wellington quanto que vai ser. Mas assim que tiver essa resposta, eu aviso ao Senac, eu peço que vocês ajudem a gente a fazer uma ampla divulgação para garantir que todos tenham acesso aí, né, suficiente. Provavelmente, Laus, eu não sei se vai ser um edital, essa chamada, pelo que eu vi nas reuniões, ela deve ocorrer na época das matrículas, ali naquele período do final de julho. Eu também acho que pode acontecer, mas eu vou tentar me informar com o Wellington e assim que possível Isso, informo a gente vocês. avisa. Beleza. E a outra também é mais voltada para quem recebe auxílio da faculdade, é tipo, quem recebe auxílio está continuando recebendo normalmente, né? E vai abrir novos auxílios, tipo assim, às vezes algum calouro que entrou agora não conseguiu fazer totalmente o pedido, ele tem alguma maneira de fazer esse pedido, ele consegue receber esse auxílio também agora na quarentena? Bom, Wellington, bom, Braulio, infelizmente, a resposta que eu tenho para te dar, ela é traz um pouco, eu não queria que trouxesse insegurança, mas eu queria que vocês avaliassem com bastante maturidade, né? Sim. As universidades sofreram aí não sei se o termo correto seria retaliação. Por favor, eu não quero eu não vim aqui para promover um debate político, tá bom? Uhum. Mas o fato é que as universidades sofreram cortes muito severos. Tanto que tivemos que dispensar terceirizados, né, a quantidade de recursos para dar o auxílio. Houve uma época que quase todos os alunos podiam pagar meia na refeição. E de tempos para cá, somente um grupo de alunos muito restritos e realmente de vulnerabilidade social que estavam conseguindo. E tinham alunos com elevada vulnerabilidade e que não conseguiram alguns benefícios. Então, o cenário é de, sim, muita carência, não só na parte de assistência, mas na parte de pesquisa, na parte de extensão, né? Então, assim, esses dias atrás, um tempo atrás, né, quando eu e a Carolina fazíamos parte da praça, eu me recordo do Wellington ligando para a gente comemorando porque ele conseguiu mais R$1.000 para a praça. Mas assim, R$1.000 ajuda exatamente quem? Com tantos alunos carentes. Para você ter ideia, a gente estava comemorando porque conseguimos R$1.000 a mais. Então a situação não é muito favorável nesse sentido, tá bom, o Braulio? É claro que o que eu posso adiantar para vocês é que a universidade vem trabalhando com muito empenho mesmo lá em Brasília para a gente conseguir recursos, né, com iniciativa privada, com deputados para conseguir emendas para a gente finalizar alguns prédios, para melhorar as condições dos alunos vulneráveis, né? Mas é um período muito atípico, que nem sempre as portas estão abertas para a gente para nos receber, tá? Então, estamos vivendo um momento político muito conturbado também, né? Em que vários gastos estão sendo feitos, então realmente não vejo nesse exato momento, um cenário favorável para aumentar ou atender mais pessoas. Entendi. Muito obrigado.
Laos, Carol, como ficarão as turmas Nitro? Elas vão funcionar normalmente ou elas vão sofrer alguma alteração? As turmas Nitro, eu estava conversando com o Sampronha e com o Gustavo, né? Há uma tendência a gente voltar elas com o Gustavo e com o Sampronha também, mas para uma turma convencional. Os professores ficariam muito sobrecarregados, né, com uma carga horária, para honrar uma carga horária tão elevada, que é um curso de 108 horas. Então, vamos reduzir para uma turma normal agora. E aquilo que já foi feito, né, durante as aulas presenciais, até um pouco em regime especial de estudos, a gente vai converter em um certificado de atividades complementares, com equivalência de pré-cálculo e pré-física, respectivamente. Beleza, muito obrigado. Ok. Bom, pessoal, primeiro eu vou pedir desculpas, porque a gente não estava esperando realmente que ia vir tanta pergunta de uma vez assim. A coordenação, como eu comentei no grupo com vocês lá, no grupo de avisos, eles disponibilizaram em torno de 1h30 para poder conversar com a gente, que já esgotou, já estourou esse prazo. Só que a gente ainda tem muita pergunta e tem muita pergunta que a gente tem que recapitular. Então agora eu vou agradecer a coordenação, eu vou dispensar eles, né? Já passou do horário, e a gente vai continuar conversando aqui com vocês, tá? Se os professores quiserem comentar alguma coisa enquanto isso. Eu gostaria sim. Pessoal, é com muita humildade que a gente apresenta esta solução. A gente sabe mesmo, ficamos muito um sentimento de prepotência mesmo, porque a gente sabe que não atenderemos todos, né? Porque se a gente soubesse de uma forma de atender a todos, não tenham dúvidas, a gente já teria feito. A gente não ia ficar enrolando ninguém, não. Mas a gente não está encontrando essa solução. Faltam recursos, falta infraestrutura, falta até mesmo uma formação específica para isso, porque é bastante diferente para todos nós o que estamos passando, tá? Então, dificilmente, com isso, o que eu quero que vocês entendam, que a gente reconhece que o que a gente está fazendo vai atender uma parte não atendida. Única coisa que eu posso avisar a vocês, nós não vamos descansar. Enquanto estiver rodando o ERI, paralelamente a gente vai estar trabalhando agora. Beleza, esse grupo que a gente não atendeu, o que a gente vai fazer com ele? Que tal a gente fazer isso? Então, não é nós, a coordenação do BCT, a instituição tem se comprometido fortemente com esse compromisso. O que a gente pede é realmente mais um pouco de paciência. Eu sei que isso enche o saco, né? E só pede paciência para vocês, mas eu quero tranquilizá-los no sentido que sim, estamos trabalhando bastante e que nós ainda não encontramos uma solução que atende a todos. E complementando aí o que o Laos falou, eu acho que todo mundo tem que ter ciência que os questionamentos, as dúvidas aí, elas chegam até a gente. Então, tem muita pergunta, a gente não conseguiu responder tudo agora na live. A gente está em contato com o pessoal do SENAC, muitas vezes até mais do que eles gostariam, porque a gente também pergunta, vai atrás, porque a gente quer trazer algo que seja válido para os alunos, é por causa de vocês que a gente está aqui. Então, assim, a lição de casa, ela está sendo feita, mas como o Laos falou, a gente não tem perna para resolver o problema de todo mundo. Se a gente resolvesse o problema de todo mundo, já tinham arrumado mais coisa para a gente fazer numa escala maior. Infelizmente, a gente está tendo que trabalhar com as limitações que a gente tem, mas a gente está fazendo tudo que dá. Então, assim, vai ter mais questões? O pessoal manda para a gente tenta responder, vê a questão de colocar lá no blog, marca outra live, e a ideia é que vocês sintam que, sim, vocês podem contar com a gente está aqui para ajudar,
para tentar fazer com que esse período seja o menos conturbado possível para todos nós. Né? E, por sinal, até me lembrei de uma questão com a fala da Carol. Pessoal, a gente vai precisar mandar mais formulários para vocês durante o ensino remoto. E, por favor, respondam com responsabilidade e seriedade, porque estamos tomando decisões a partir do que a gente ouve de vocês. Então, por favor, quando a gente faz uma pergunta e somente 50 respondem, sabendo que o nosso curso tem 700 alunos, a gente fica preocupado, acho que a gente não está atendendo a todos. Agora, os últimos formulários, a gente teve uma adesão aí em torno de 300, o que representa aí um pouco menos da metade dos nossos alunos. Então, entendemos que tem uma metade que, às vezes, pode não estar sendo representada. Então, se a gente conseguir chegar aí na casa de 80%, um número desejável, a gente passa a confiar mais naqueles dados e a gente pode tomar decisões muito mais seguras, porque a gente sabe que é uma demanda clara de nossos alunos. Então, por favor, respondam aos formulários. Bom, no mais, pessoal, um grande abraço a todos vocês. Me desculpem, mas eu realmente já era para estar em outra reunião há um certo tempo já. Tá bom? Nós agradecemos imensamente de vocês, é sempre privilégio ter esses momentos, né, de disposição e de diálogo entre nós. Sempre é bom lembrar que nós somos uma ponte, né, de discente entre discentes e docentes, e nossa casa então está sempre aberta para vocês, para mais questões e mais dúvidas, enfim. Muito obrigada, Carol, muito obrigada, Lawson. A gente vai continuar aqui com a nossa programação, certo? Zancão, o que nós temos para agora? Agora, bom, já o pessoal está saindo, tá, ok. Para o pessoal que ainda está acompanhando a gente vai conversar um pouquinho agora, porque, como a gente comentou, a coordenação tinha um horário apertado, mas a gente vai continuar aqui conversando com vocês, que a gente tem informações também, tanto pelo colegiado, como pelo outras perguntas que a gente já perguntou para a coordenação, então a gente vai repassar um pouquinho aqui. Resumindo, a gente não acabou ainda, tá? Sim. Bom, vamos ver aqui. Primeiro eu quero responder a pergunta da Ana Lavínia, que está ali faz muito tempo, mas eu não sei responder com certeza, Lavínia, eu vou falar especulando para você. A pergunta é, ao final do ERE estaremos entrando de férias, serão ofertadas novas matérias? O que ocorrerá? O que eu sei que tem acontecido nas reuniões da Prograde é que o ERE ele foi desenvolvido a muito custo, a muita discussão, então eu acredito que ao fim desse primeiro semestre de ERE, eles vão discutir mais pelo menos 2 semanas, e se estivermos em pandemia e isolamento ainda, acredito que haverá outro semestre de ERE a partir dali ou subsequente a esse, ou 15 dias após o término desse primeiro semestre de ERE. O mais que ficou de pergunta para trás aqui. A Rafaela tinha perguntado sobre as turmas Nitro, né? Foi respondido já. A PV recebeu alguma que ficou para trás? Não, tem uma outra pergunta que foi feita, só deixa eu confirmar o nome da pessoa que fez, foi da Rafaela Civita. Eu não sei nem se ela está mais na live, mas eu vou responder. A pergunta é, eu não tive nenhuma semana de aula presencial, pois passei pela lista de espera e cheguei depois. Eu estou ainda um pouco perdida em tudo. Não tenho tutor para esclarecer as minhas dúvidas e com quem eu posso conversar. Então, Rafaela, você pode conversar diretamente com a gente do Senac, nossas redes sociais estão aí na descrição, eu acho, do vídeo, vídeo. Se você não conseguir achar aqui no YouTube, você pode ir na página do Facebook, é só procurar Senac Cientec que você encontra a gente. Caso contrário, também tem o blog, o e-mail e o nosso Instagram. A gente pode fazer o caminho para você, porque hoje em dia a tutoria ela é feita assinada online, então a gente pode, de acordo com o seu perfil, indicar qual o professor que se encaixa melhor com ele e direcionar você para esse professor, para você conversar e ver se ele aceita ser seu tutor, conversar e te indicar qual o melhor caminho que você pode seguir nos dias de hoje. Até já entra numa das questões que nós tínhamos recebido aqui no nosso formulário,
e diz em caso de não acompanhamento, soluções de dúvida, Isso. contato com o professor, quem que nós devemos comunicar para que sejam expostos e possivelmente prejudicados, nesses casos que a gente sabe que, infelizmente, existem. A resposta é a mesma. A prioridade que vocês vão dar é de procurar pelo seu tutor. O tutor não estando disponível, se não tem aquele professor amigo, tal, chama a gente está sempre aqui para poder como eu disse, ser essa ponte, né? Eu não sei como com uma palavra legal para poder definir isso, mas é uma ponte realmente entre nós, que somos os discentes e os docentes. Então, os nossos canais vão ser divulgados, a gente está sempre procurando colocar nas redes mais ativas, né? Lá no Facebook, a nossa página do Instagram vai ser bem movimentada, os grupos de WhatsApp, tá? Principalmente lá nos grupinhos de comida, nos grupinhos do CA, lá no Avisos, principalmente, que é onde saem nossos recados oficiais, então fiquem de olho sempre nesses grupos, que é onde a gente costuma dar a maior vazão de recados. Ok. Teve uma pergunta que a gente recebeu aqui que eu queria ter feito, mas não deu tempo, que teve mais de uma pessoa perguntando, que eu acho que o PV vai saber responder. As disciplinas trancadas, quando voltarem às aulas presenciais, serão os mesmos professores? Eu creio que isso não, né? Na teoria, sim, porque o semestre em si, 2020/1, ele não está sendo descongelado, tá, pessoal? 2020/1 continua congelado e o que está acontecendo é que a gente vai ter um calendário suplementar. É importante ressaltar isso porque o pessoal está acreditando que esse calendário suplementar, ele vai ser um 2020/1 e vai entrar na integralização do seu curso. Não vai acontecer isso, tá? Então, acredito sim que quando retornarem às aulas, vão ser os mesmos professores, os mesmos horários, até porque o calendário vai voltar, aquele calendário lá. Então, é assim que eu acredito que seja desse jeito que vai funcionar. Ok, que essa foi a pergunta do... Ele não se identificou, mas a gente recebeu mais de uma pergunta. Ok, o que mais que a gente teve aqui? Importante, então, a gente lembrar, que nós deixamos aqui nos nossos recados, que na próxima sexta-feira, às 17 horas, assim como hoje, nós faremos uma segunda live para poder responder novas perguntas, né, que chegarem nesse meio tempo, e algumas que ficaram aqui para trás, que se porventura a gente não conseguir responder neste momento. Então, fiquem ligados, se tiverem outras dúvidas, sexta às 17 também. Ok. E para completar a Júlia, galera, faz o seguinte, quem tiver mais dúvida aí, ó, completar o que a Júlia está falando, mandem mais dúvida para a gente aí, entre os canais, manda as dúvidas, vamos planejar tudo, porque sexta-feira a gente entra e tira o restante das dúvidas. E que por mais que a gente não conseguiu responder tudo hoje, a gente vai atrás dessa informação, a gente vai publicando para vocês. Igual eu falei agora há pouco, a gente não vamos deixar vocês com dúvidas, tá? É só, a gente está pedindo um pouquinho de tempo para poder organizar tudo, porque ficou muita coisa para um dia só. Exatamente. Ok. O que mais que ficou de dúvida aqui? Bom, dúvidas tem bastante, a gente queria Bastantes. até agradecer a participação, que nós tivemos um número maior do que 80 questões enviadas, né? Foi um número muito grande, acredito que a gente nem estava esperando por um número tão grande assim, até legal, significa que vocês estão bem conectados a nós, agradecemos a isso. Mas nós vamos responder todos, isso aí eu garanto para vocês. Se não for aqui, é por algum post ou na live de sexta, pode ficar tranquilos, respostas vocês vão ter. Tranquilo. Bom, vou fazer isso aqui, ó. Quem está nos primeiros períodos do BCT tem ou pode se matricular nas disciplinas que serão ofertadas de modo optativo? Essa pergunta é meio difícil porque, em tese, o primeiro período ele é fechado exclusivamente com as disciplinas que você recebe quando você entra. Que, se não me engano, lá é Fundamentos de Biologia, FVV, Álgebra, essas disciplinas de primeiro período.
FUV, perdão, isso, FUV, FVV é segundo período, né? Então, essas são as disciplinas do primeiro período. Então, acredito que os alunos do primeiro período, a única coisa que vai ser liberada para ele é o trancamento, que naturalmente já não acontece. Então, vocês provavelmente não vão poder estar se matriculando nas disciplinas que são optativas. Mas eu vou confirmar para ter certeza, e na live de sexta a gente retorna com essa pergunta, dando a certeza de 100%. A gente teve uma pergunta também que é curioso também. Foi falado alguma coisa sobre realizar o 2020/2 entre novembro a março? Não, né? Não. Não, mas a gente vai trazer realizar um novo calendário de novembro a março? Isso. Por exemplo, a gente vai terminar em outubro o ERE, desculpa. Uhum. Depois disso, tem alguma chance, será, da gente fazer um 2020/2 entre outubro e março para poder adiantar o calendário? Foi comentado alguma coisa assim no colegiado ou não? Então, no colegiado não foi comentado nada em relação a isso, mas é o que eu respondi para a Lavínia. Ela perguntou se a partir do término do primeiro ERE, ele seria o que aconteceria. O que vai acontecer é que provavelmente se a gente estiver em pandemia, em isolamento ainda, essa questão já é respondida pela resposta que eu dei para a Lavínia, que um outro calendário suplementar vai ser desenvolvido e possivelmente ele vai ser nessa época de novembro até uma data. Eu não sei se ele vai suprir os 18 semanas de um calendário comum, mas ele vai ser elaborado inicialmente para suprir um 2020/2. Ok. Ficou uma para trás aqui, que era quando as avaliações em grupo, os discentes serão avaliados como um todo ou como um grupo? Refere-se apenas à aplicação de um mesmo problema? Acho que ela esteja se referindo a ICT de ICT, Introduções a Carreiras Tecnológicas, que é usado em grupo. Isso fica a cargo do professor. Avaliações, atividades, horas, aproveitamento de estudos, como a disciplina vai rolar, fica a cargo do professor. Claro que o professor vai entregar para o colegiado o seu plano de estudos, o seu cronograma, como ele pretende seguir, e o colegiado vai definir se aquela é uma boa maneira ou não. Mas fica a cargo do professor definir isso daí, como ele vai avaliar cada aluno, que é o que acontece normalmente, inclusive nas aulas presenciais. Ok. Chegou uma aqui agora pelo WhatsApp. Sobre a parte de trancamento. Tem algumas aulas de lab e outras teóricas. As teóricas serão feitas pelo Moodle normal, aí se eu quiser eu posso trancar em outras lab. É melhor eu mandar por texto, daí a gente responde daqui a pouco, só um minutinho. Se puder retocar um pouquinho o trancamento, PV. Desculpa. Oi? Tocar sobre o trancamento. Quem vai poder trancar, o que vai poder trancar, o que foi falado. O trancamento que vai acontecer, todas as pessoas que estão matriculadas em disciplinas de 2020/1 vão poder solicitar um trancamento de alguma disciplina ou de todas as disciplinas, depende da pessoa. Depende do que a pessoa quer. Inclusive, deixa eu fazer um adendo a isso, que pessoas que trancaram o semestre 2020/1, elas terão que abrir um processo para reabrir o seu semestre 2020/1, e se o processo for aprovado, elas podem se matricular em algumas disciplinas que vão estar disponíveis. Não sei se vão poder matricular em todas, mas aquelas que estiverem disponíveis para ela se matricular, ela vai poder se matricular. E voltando aos trancamentos, desde que a pessoa tenha vontade de trancar, ela pode trancar a disciplina. A justificativa, como nós interpretamos que o semestre é atípico e a pessoa pode optar por trancar ou não trancar pelo simples motivo de aula ser EAD e não presencial, os trancamentos vão ser praticamente todos aceitos, porque não tem motivo para a gente negar um trancamento na situação atual. O pessoal do primeiro período, lembrando, eles vão poder trancar as disciplinas que eles estiverem fazendo nesse semestre, mas isso normalmente não pode ser feito. Você do primeiro período, eles não pode trancar a sua disciplina, as suas disciplinas, porque você entrou agora na faculdade. Mas como esse semestre é atípico e peculiar, então vai ter essa manobra que eles vão poder fazer. Que é a pergunta dela aqui, agora que eu reli aqui, eu entendi. A pergunta dela foi mais voltada à questão de, por exemplo,
ela tem lab prático e teórico. Teórico vai ter no RE, prático não. Se ela trancar, por exemplo, como que ficaria essa questão de trancamento? Ela pode trancar o teórico e manter o prático? Como que funciona? Aquelas disciplinas que são práticas e teóricas junto. Não. Por exemplo, fenômenos térmicos e lab de térmicos, por exemplo. Ah, tá. Acho que foi isso que ela quis dizer. Pera, repete a pergunta pra mim, só pra eu ter certeza do que você tá perguntando. É que eu não consegui interpretar bem a pergunta dela aqui, mas assim, eu vou dar um exemplo, se ela deve estar ouvindo a gente, se eu estiver falando errado, por favor, me corrija. Lê a pergunta que ela fez, e aí qualquer coisa que a gente tiver interpretado de maneira errônea, ela corrige a gente. Melhor. Eu vou mandar no chat para vocês. Aqui, eu leio aqui, ó, vamos lá, ó. Oi, eu estava vendo a live, mas eu não consegui entender a parte do trancamento de aulas. Eu tenho algumas aulas de lab e outras que são teóricas. As teóricas vão ser feitas pelo Moodle, normal. Aí, se eu quiser, eu posso me matricular em outras. E, enquanto as de laboratório vão ficar em aberto, né? Como a gente comentou, as aulas práticas serão retornadas quando tá o normal. Então, ou seja, não terá reprovação. Mas, se caso eu não queira fazer alguma aula que já estou matriculada, é só trancar? Ou você tranca agora e retorna quando o calendário voltar. Segunda pergunta, então. E se, tipo, eu não quiser fazer o ensino remoto, eu tenho que trancar as matérias? Nós diz que se trancar, a pessoa perde a vaga. Mas ele diz que não precisa fazer o ensino remoto e quando voltar vai retomar tudo. Essa parte que ela não entendeu. Ah, tá. Mais claro. Entendi. Ela estava perguntando se era obrigatório o trancamento. Não é obrigatório o trancamento. Não é obrigatório, perdão, não é obrigatório o ERE. Então, se você trancar a matéria porque você não quer fazer o ERE, é uma opção sua. Você não precisa fazer o ERE porque você não é obrigada. Se você trancar a matéria para não fazer o ERE, você tem essa matéria quando 2020/1 retornar. Aí a outra dúvida é... Só para completar aí, completando o que era dito aí sobre o Laos também, o Laos foi o seguinte, é que tipo, se você se inscrever na matéria no ERE e depois você decidir trancar, você puxar muita matéria ou por alguma outra ocasião você trancar, o que quiser que você pode estar tomando a vaga de outra pessoa, entendeu? Então, tipo assim, a ideia que foi, tipo assim, para você pensar bem antes de você inscrever nas matérias e ver qual você quer inscrever, ver seu horário, ver de sua disposição, para você não tomar essa vaga de outra pessoa. E também tem um prazo um pouco mais esticado, né, para o trancamento das matérias. Então, tem a oportunidade de você começar a fazer a situação, você vai dar conta de prosseguir com isso, se não consegue trancar a tempo de não prejudicar os demais. Me corrija se estiver errada, por favor. Não, é isso mesmo, que inclusive teve uma pergunta que a gente recebeu que é justamente isso, que o aluno, ele, depois que acabou o RE, ele conseguiu um emprego informal, etc e tal, e mudou a rotina de trabalho, então, né, como que ficaria agora com o retorno? Mas se encaixa um pouco disso aí, o aluno tem que analisar bem o que vai valer a pena para ele ou não, se é trancar tudo ou se realmente é continuar no RE. A ideia principal nisso é realmente vocês terem uma conversa muito, muito aberta com os tutores de vocês, né? Sei que a gente não está de férias, mas a gente não está em aula. A gente está em um certo limbo aí que, né, que não faz sentido para a gente. Mas é completamente compreensível que, neste momento, né, que nós teríamos aulas, né, que nós estaríamos na faculdade em si, que a gente preencha com outras atividades. Eu mesma preenchi esse momento com o segundo emprego, como o Julius, né? Então, quando voltar essas aulas, eu vou ter que rever a minha situação. Poxa, eu estava matriculada em 8 matérias, não vou poder, então, continuar com essas 8, que talvez eu não tenha tempo suficiente. Ah, não, o tipo de trabalho que eu faço, ele não exige muito, eu tenho um tempo disponível, posso puxar essas 8, quem sabe se abrir uma optativa, vou fazer a optativa também. Mas tudo, a gente entende que parte de uma conversa muito sensata e muito aberta mesmo, você tem que ser muito sincera com o tutor de vocês, porque eles estão aqui para poder ajudar e vai falar assim, olha,
Não dá, né? Vamos combinar. Você está aí com 3 períodos do seu dia lotado, você vai querer puxar essas 8 matérias, ainda mais outras matérias, então cabe esse diálogo de vocês com quem tem mais experiência. E se você achar também que o tutor não tá, digamos assim, ajudando muito, ou se você tá sentindo aquela, digamos assim, falta de vontade do tutor, você pode trocar de tutor também, tudo tem um jeitinho, você não precisa levar 100% também o que está sendo falado ou não falado. O tutor não é pai, viu, gente? Vocês podem trocar ele sem ressentimento, normal. É só falar, olha, eu acho que os nossos caminhos de pensamento não são os mesmos. Acho que você e eu não tenho a mesma sintonia. Então é só você conversar com o seu tutor. É tranquilo isso daí, ele vai aceitar e vida que segue. Acontece muito, isso é muito frequente. Eu acho que até cabe a gente falar um pouquinho melhor sobre a tutoria, num momento à parte, até mais para quem está entrando, para entender o que significa isso, né? E as formas de lidar, porque às vezes a gente vê um professor e nossa, adora, o professor adora ou como ele dá a matéria, acha ele super gente boa. Na hora que a gente começa a ver como é a forma que ele lida, né, com o dia a dia, a gente fala, tá, acho que isso não funciona para mim. Tudo bem, a amizade vai ser a mesma, você pode trocar de tutor, pode passar para outro, escolher alguém que tenha mais a ver com o seu perfil do que aquele professor que você julgava e falava, nossa, esse é o meu melhor amigo, eu gosto muito dele. Enfim, acho que deu para vocês entenderem um pouquinho. Tranquilo. Bom, eu acho que o restante das dúvidas a gente vai esperar para poder... Na verdade, a coordenação falou que ele vai montar um documento para a gente, justamente respondendo essas perguntas aqui. A gente vai pegar esse documento, vai publicar no blog, a gente vai espalhar por aí, né? A nossa intenção é que nesse documento já responda todas as dúvidas que foram enviadas para a gente, tanto o que foi respondido hoje quanto o que não deu tempo, vão estar nesse documento. Se mesmo assim você continuar com dúvida ou quiser conversar mais, aí na sexta-feira a gente vai ter a outra live retocando alguns assuntos e conversando de novo para a gente, digamos assim, a gente conseguir responder o que não foi respondido hoje. Resumindo, a gente vai publicar uma coisa daqui a pouco que vai solucionar o que não foi falado hoje ainda. E fora isso, a live de sexta-feira também vai estar disponível a partir das 5 da tarde, do mesmo modo que hoje, nós aqui vendo a carinha, vocês vendo as nossas carinhas, talvez nem de todos, né? De alguns. Também a gente vai correr atrás em relação aos outros centros acadêmicos, ver o que eles estão dispondo, que até agora eu não tive nenhuma resposta em relação ao pessoal da Minas. Que falando nisso, a química tá tendo agora, né? Eu vou a química começou agora, eu não sei como que tá funcionando lá, mas o pessoal da química está online. O pessoal do Cama fez a live na última semana com o professor Brito e o Laus, não é isso? Foi o Brito e o Laus, né? O Brito e o Laus está disponibilizado na página deles, então é muito interessante, por exemplo, vocês que estão aí nesse meio termo de eu nem sou tão mais do BCT, estou só cumprindo algumas horas aqui, mas eu já estou na engenharia, mas eu não estou 100% na engenharia, é muito relevante vocês procurarem os seus respectivos cursos para poder saber o que eles têm a falar também. E a Minas, que já a gente descobre se vai ter ou se não vai ter. Fora isso, nossa, eu vou responder algumas perguntas que eu acho que dá para a gente responder aqui. Perguntaram se no começo da quarentena, quando estávamos tendo aulas online, alguns professores não estavam facilitando muito a questão do aprendizado, mandando só livro e falando para a gente ler e algumas questões. Será padronizada a questão das videoaulas? Os professores estarão mais preparados? Nós do colegiado estamos indicando que os professores pelo menos façam atividades síncronas e assíncronas. Sendo assim, as atividades síncronas, elas serão naturalmente videoaulas, até porque não tem motivo para o professor fazer uma atividade síncrona sem ter alguma interação com os alunos. E as atividades assíncronas, a maioria dos professores já entendeu que a maioria dos alunos aprende mais por vídeos, então
Eles vão tentar gravar vídeos, vão tentar fazer videoaulas, vão tentar ser um grinds da vida, mas eu não sei se eu não posso afirmar que todos os professores vão fazer dessa maneira. Eles estão sim se preparando, a Unifal toda está se preparando para voltar dessa maneira de acesso remoto. Então, desde aquela época, nós do colegiado e o pessoal do grupo de docentes, eles estão se preparando para esse retorno. Então, acredito que sim, eles estejam mais alinhados com os alunos. E eu vi uma outra aqui interessante, os sábados serão dias letivos, porém, como as atividades síncronas estão durante as semanas, os sábados seriam apenas para atividades assíncronas, como entregas de atividades? Sim e não, o professor pode marcar uma prova no sábado, já aconteceu comigo, inclusive durante o semestre, não era a aula da professora no sábado, mas ela marcou uma prova no sábado. Quando você tem um sábado letivo, as pessoas podem marcar o que elas quiserem naquele sábado, então os professores podem marcar alguma aula ou alguma prova, mas acho que a maioria vai optar por atividades assíncronas ou aulas de dúvidas, para o pessoal ficar mais livre e ter mais disponibilidade. E só, desculpa atropelar, mas só aproveitando esse ponto aí, foi perguntado o que os alunos poderiam fazer quando os professores não estivessem cumprindo com as atividades ou tivessem com algum problema. Deixa eu até pegar a pergunta certinha que estava aqui. Cadê? Aqui. Em caso de não acompanhamento, solução de dúvidas ou contato com o professor, com quem deveremos nos comunicar sem que sejamos expostos e possivelmente prejudicados? Aí volta que vocês têm a gente aqui. Como centro acadêmico, vocês têm essa ponte que, como que eu posso dizer? Acho que a Júlia vai saber melhor, ela vai saber falar melhor. Mas assim, é uma ponte que vocês têm com a administração. A gente tem um compromisso com vocês de não... Repete o que você falou, porque o áudio cortou completamente. Ah, desculpa. Eu só escutei o meu nome que eu posso falar melhor. Que em caso de não acompanhamento, ou solução de dúvidas, ou contato com o professor, com quem devemos nos comunicar sem que sejamos expostos e possivelmente prejudicados. Aí eu estava falando para eles que a gente tem o centro acadêmico aqui. Sim, perfeito. A gente tá querendo realmente divulgar esse trabalho que a gente está fazendo, de não ser somente um centro acadêmico. E também nós somos aqui a imagem vamos dizer assim, formal do veterano de vocês, entendeu? Do tipo do veterano que vai ajudar vocês aí dentro da faculdade, né? A parte do rolê, depois a gente combina. Seguinte, nós estamos aqui realmente para poder ouvir vocês, ouvir quais são os problemas que vocês estão passando, qual é a situação que vocês estão vivendo, mas que ao mesmo tempo você não tem tanta liberdade para poder chegar para alguém superior, para algum tipo de professor, organização lá em cima, por achar que é uma estrutura muito formal, ou por vergonha, né? Enfim, tem N motivos. Mas também que seja uma situação séria demais para vocês falarem com algum colega de vocês. E justamente para poder fazer essa ponte, nós temos disponíveis os nossos canais, que vocês podem enviar pergunta para a gente, pode mandar a situação de vocês, a gente não vai levar essa questão, falar assim, olha aqui, ó, o fulano falou para a gente isso. Não, a imagem de vocês é completamente preservada e a gente preza muito por isso. O nosso e-mail, né, que ele foi feito justamente para que as pessoas mandem para a gente essa situação que fala, olha, eu não quero ser como que eu sou, né, quero mandar isso de modo anônimo. Tem o nosso e-mail, tem um outro formulário que a gente disponibilizou, que a gente pode deixar ele linkado nas nossas páginas, PV e Zancan, vou até ver com vocês isso. Caso vocês queiram enviar alguma sugestão, alguma reclamação, fala assim, ó, fica de olho com tal coisa, ou o próprio WhatsApp assim, mesmo, a gente vai procurar saber. No próprio WhatsApp mesmo, que tipo assim, como centro acadêmico, mesmo sendo digamos assim, uma instituição que é junto com a universidade, a gente não tem obrigação nenhuma de identificar quem falou com a gente, então Perfeito. É totalmente anônimo mesmo, a gente só vai identificar se realmente o aluno quiser que se identifique, ou o aluno encaminhar alguma coisa por escrito pra gente que queira que se identifique,
Fora isso, a gente não tem obrigação nenhuma de estar expondo quem está falando com a gente, quem está... Então, De podem maneira contar com a alguma. gente. Perfeito, perfeito. Nós queremos aqui que vocês tenham essa visão mesmo, visão de amigo de vocês, que estão aqui para poder ajudar, tá? Então, não fica aí, ai, eu tenho vergonha, mas isso aqui que me aconteceu é irrelevante, bobeira. Não, nada é bobeira, nada é irrelevante. Se está te incomodando, fale, divulgue, pergunte, enfim, se manifeste de alguma forma que a gente vai minimamente procurar algum parecer para poder auxiliar vocês. Ok. PV, eu tinha cortado você aquela hora e a gente falou tudo isso. Você ficou mais alguma coisa para falar ou não? Não, era só isso daí. Ok. Braulio quer fazer a Bom. divulgação? Peraí só um pouquinho. Ia levantar isso agora. Eu ia falar pra Júlia falar, mas tudo bem. Não, você é o nosso diretor de esportes aí, a bola é sua, depois eu finalizo, então. Galera, então a gente faz uns jogos de vez em quando aí, a gente, junto com o pessoal de LoL, a gente tá nos jogos online de LoL, e a gente fazemos algo amistosos, algum screen também, que é tipo uns jogos treino. Então, quem quiser assistir a gente vai sempre tá divulgando pelo canal da Twitch, eu vou pedir depois o Zancan para deixar aí o link, pra vocês seguirem lá. E a gente tá tentando formar outros times. Quem jogar alguma outra coisa, quiser fazer algum time, quiser competir pela faculdade, por favor, entre em contato com a gente aí, manda lá o link, manda o nome, fala o jogo que joga. Se já tiver um time formadinho, seria melhor ainda, porque alguns outros jogos eu não conheço direito, mas a gente dá uma pesquisada e a gente forma um time para jogarem representando o Unifal também, nesse momento aí de pandemia. Beleza, galera? Que inclusive é Bacana, a intenção do centro acadêmico da gente transformar isso num projeto de extensão. Então, seria Exato. interessante para a gente Fiquem de olho. fazer um. E, A inclusive, LDU, então, tá aí ativa, né? Isso. inclusive, as lives do Cientec de jogos, elas são extremamente animadas, viu? Não é dessa maneira que o Braulio tá apresentando hoje. O Braulio é um pouquinho mais Braulio animado tá lá. com O Braulio é um fome. pouquinho mais animado durante as lives. É legal hoje eu tô ver, meio até para mais quem na não live. Pode falar, Júlia. Não, falando que até assim para você que não entende bulhufas do que eles estão falando, como é o meu caso, que eu vou entrar lá e vou ver só umas coisinhas correndo para lá e para cá, é bacana de ouvir, eu achei interessante. Uns brinquinhos, os negócios piscando. Tem uma coisa que explode, quando assim, aí tem umas faísquinhas, legal. Não é muito o meu esporte, mas, né, como eu ia falar, a LDU tá aí ativa aí, né, em parceria até, o convite fica aí, outros grupos da faculdade, né, quiser montar algum tipo de parceria futura, né, os pets, a bateria, o grupo, se você tem alguma ideia aí, fala assim, nossa, acho isso aqui interessante a gente fazer à distância, né, vamos fazer um grupo de meditação, cada um aí na sua casa, e a gente dá um jeito de dar um apoio para vocês. Ô, Zancan, Tranquilo. a gente consegue transformar as pessoas que jogam também para ganhar horas? Se formar o time, sim. Que daí, tipo assim, seria o projeto de extensão, que é o grupo da faculdade jogando. Aí a gente consegue também. Então, galera, fica a dica para vocês aí, precisando de horas, pode ganhar horas jogando. Jogando LOL, pessoal. Jogando LOL, jogando Free Fire, que se quiser jogar aí. Só tem que vestir a camisa do grupo, da faculdade, aí sim. Exatamente. Beleza? Tranquilo. Muito bonitinho o time, uma gracinha. Pessoal, queria muitíssimo agradecer, então, a presença de todos vocês. Queria dizer, sim, que foi um recorde. Nós tivemos acessos simultâneos que passaram de 150 visualizações. Isso, para a gente, é um número absurdamente se vê. Eu falo um número bom, mas é uma coisa linda que a gente vê. Significa que vocês estão realmente abraçando a ideia, estão junto com a gente, para a gente trocar essas experiências, trocar essas ideias. Então, fica a dica, então. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, nós vamos voltar com as perguntas que não foram respondidas e futuras perguntas, né, que chegaram aqui para a gente, que vão aparecer nesse intermeio até a sexta-feira. Vamos, então, divulgar o formulário pelos nossos canais oficiais e os não oficiais também, né, que também ajuda muito. Fiquem de olho, façam as perguntas.
Estejam aqui com a gente também de novo. Muito obrigada por estarem aqui, mas estejam também de novo com a gente na próxima sexta-feira. O apoio dos meninos aí que ficaram aqui no feedback aí, socorrendo a gente com as perguntas, o PV, o Zancan, o Braulio que saiu correndo ali para poder responder cada pergunta. Dizer que foi um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, estreando nas lives, youtuber como sou, só que não, né? Estamos aí, então, para a próxima sexta. Certo? Muito obrigado, pessoal. De novo, desculpa pelo que não deu para ser respondido hoje, mas é porque realmente a coordenação estava com o tempo apertado. Então, assim, a gente ficou meio de mãos atadas também. Mas, como a gente já falou e repetiu, vocês não vão ficar com dúvida. A gente vai sanar elas de alguma maneira, a gente vai sanar elas. Então, até sexta-feira que vem. Gente, deixa eu só cortar vocês aqui. Diga, claro. Menina se pronunciou bem no finalzinho, os 45 do segundo tempo, dizendo que o pessoal lá do DAEM mandou pra gente, dizendo que o coordenador do curso fez um vídeo respondendo algumas questões e que isso será disponibilizado, tá bom? Não sabemos exatamente a data, mas será disponibilizado. Então, se você faz aí uma ponte BCT Minas, fique de olho nas redes sociais deles. E esse vídeo, então, provavelmente será divulgado para vocês. Caso não, entre em contato com eles, cobrem eles lá, que certeza que eles estarão de prontidão para também ajudá-los. Então, só para recapitular para o pessoal, o CAMA foi feito semana passada, o CAEC está sendo feito agora, às 7 horas, o BICT a gente teve agora e vamos ter na sexta-feira que vem de novo, e o DAEM vai ser publicado o vídeo, como hoje você falou? Não tem data, né? Não, beleza. Tá, mas vai ser publicado ainda. Não. Eu acho que responderam hoje. Sim, e vai ser divulgado ainda em breve. Não consegue acessar a página de Joia? vocês. Muito obrigado. Maíra, iremos te enviar o link aí para você. Que estão presentes na live até o momento. Nós do CA pretendemos dar um jeito de responder todas as perguntas que foram feitas para nós. Eu acho que até sexta-feira, até antes de sexta-feira, a maioria das perguntas já vão estar respondidas e a live vai ser só para complementar. Então, fiquem ligados nas redes sociais do Senac, que a gente vai estar soltando sempre alguma novidade, alguma resposta de alguma dúvida e alguns documentos relacionados a esse novo método de estudos. Eu coloquei o link aí, não sei se vai funcionar agora, mas qualquer coisa é só procurar também Senac Centec lá que você vai encontrar a gente. Tô testando, funcionou, Zacão. Funcionou, né? Tranquilo. Funcionou. Bacana, então. Bom, pessoal, então, obrigado. Tchau. Até sexta que vem. Falou, galera. Tchau, gente. Uma boa semana para vocês. Se preparem para a volta às aulas e preparem novas perguntas que viremos com toda a força, então. Um grande abraço para vocês e até